caso que assusta a cidade nos últimos dias. Obrigado, Guilherme. O outro caso é o caso do ciclista que aconteceu também no fim de semana em São Paulo, no Parque do Povo. E quem tem atualizações sobre esse assunto é a Maju Arruda Leite. Maju, 10:09, bom dia. Tudo bom, Sabino, Lopato? Bom dia a vocês, bom dia a todos. Eu falo ao vivo, direto do 11º Distrito Policial em Santo Amaro, onde está neste momento Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos. Ela é apontada como a chefe de uma quadrilha de roubos em bairros nobres aqui da cidade de São Paulo. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, essa suspeita estaria envolvida no caso do ciclista Vitor Medrado. Lembrando, ele foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte em frente ao Parque do Povo na última quinta-feira. Então, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, essa mulher ela é responsável pela logística desses crimes, desses roubos, e na casa dela foram apreendidos vários itens que demonstram como ela agia ali para comandar essa quadrilha. Aconteceu na manhã de hoje uma operação em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e foi na manhã de hoje na casa dela que essa mulher foi presa. Mais cedo, em entrevista aqui ao Bora Brasil da Band, a Guilherme Derrite explicou quais objetos foram encontrados na casa dessa mulher, a Suedna Barbosa Carneiro. Vamos ouvir. A criminosa que fomentava, contratava todos esses criminosos para realizarem os roubos. Com ela foram prendidas três armas de fogo, 2 revólveres e uma pistola, vários capacetes, várias bags, né, aquelas mochilas, porque em alguns dos crimes os criminosos passavam por falsos entregadores de comida, de aplicativo, muito aparelho celular, computadores, joias, correntinhas de ouro. Uma mulher que já foi presa em outras oportunidades pelas forças policiais, presa por porte ilegal de armas, presa por receptação. Ainda segundo autoridades da Secretaria da Segurança Pública, essa mulher alugava armas, motos com placas falsas. Inclusive, a gente lembra que a moto usada no dia do crime do Vitor Medrado, a moto tinha uma placa falsa e também foi usada em um outro assalto, às 5 horas depois, a 3 quilômetros do Parque do Povo. Os investigadores chegaram à conclusão que era uma placa falsa registrada em uma moto de um outro estado. E o secretário Guilherme Derrite também explica que ela era responsável pela compra de celulares roubados e como ela se organizava em relação a esses celulares. Era uma espécie de uma residência na comunidade de Paraisópolis, onde ela vivia, e a quantidade de objetos apreendidos é muito grande. Então ela fomentava uma rede criminosa grande que cometia vários assaltos. E para vocês terem uma ideia, é tão absurdo que ela tinha tabelado o preço que ela pagava por cada modelo de aparelho. Então o iPhone 15 custava tanto, o Samsung modelo tal, um outro valor. Bom, então agora a ideia é que com esse material apreendido, celulares, computadores, a polícia consiga mais informações para tentar localizar os criminosos que de fato participaram da morte do ciclista Vitor Medrado. Lembrando que o motociclista, o criminoso que estava dirigindo a moto e o cara que atirou ainda seguem foragidos. Guilherme Derrite também falou sobre a legislação do país que dificulta ainda mais a prisão e também a permanência desses criminosos na cadeia. Agora, o que a gente espera no nosso país, eu particularmente, não só como secretário, mas como parlamentar federal, porque sou deputado, espero que o Congresso Nacional, de fato, mude, altere as leis do nosso país, para que criminosos como esse, criminosos que roubaram a médica Marília, por exemplo, no sábado, que nós prendemos já também o criminoso, que inclusive mordeu a vítima. O criminoso que já foi preso por tráfico de drogas, por roubo, por porte ilegal de armas, estava na rua respondendo em liberdade um crime que cometeu em 2022. Bom, a expectativa é que o delegado responsável pelo caso conceda uma entrevista coletiva mais tarde aos jornalistas que estão aqui presentes, à espera de mais informações sobre essa operação da Polícia Civil, que prendeu na manhã de hoje uma mulher conhecida como Manha do Crime, apontada então como chefe de uma quadrilha que realiza roubos em áreas nobres aqui da região da cidade de São Paulo, como Jardins e Itaim Bibi, que foi a região onde aconteceu o latrocínio de Vitor Medrado. Qualquer nova informação, a gente volta ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes. Volto com vocês. Obrigado, Maju. E algumas conclusões, né, de tudo isso que o Guilherme e a Maju falaram. Primeiro,
que realmente essa questão da diminuição de pena, da liberação de presos antes do cumprimento total da pena é algo que no Brasil vai precisar mudar. Não funcionou, não funciona e leva a esse aumento da criminalidade. Segundo, a gente percebe, principalmente no caso do ciclista, é que é um crime absolutamente organizado. Tinha tabela de preço para poder comprar os celulares furtados e roubados, ou seja, tabela de preço para a vida das pessoas, porque aquele celular custou a vida do ciclista. E terceiro, a gente pode entender também aí que a polícia foi rápida na sua reação. Alguns podem criticar, mas faltava a polícia na rua. Será que a gente poderia ter tido a sorte de ter um carro da polícia exatamente naquele momento em que aconteceu uma ou outra situação com o ciclista ou com a médica? Poderia, mas talvez seja impossível a gente ter um carro da polícia em cada momento em que vai acontecer esse tipo de ocorrência, até porque os bandidos se aproveitam exatamente ali da ausência de polícia no momento. Precisa de mais polícia na rua? Sempre precisa. Precisa de mais inteligência da polícia? Sempre precisa. A polícia tem seu quê de responsabilidade? Até tem. Mas eu acho que realmente o que está acontecendo é uma questão legislativa, é uma questão dos nossos políticos, aliás, disse bem a médica isso, os nossos políticos se conscientizarem de que esse é o grande assunto do momento no Brasil. Aquele político, eu tenho falado isso, aquele político que pegar a bandeira da segurança pública e vier com isso nas próximas eleições, está eleito. As pessoas estão cansadas dessa situação que é básica para uma vida minimamente confortável, se é que isso é possível numa cidade como São Paulo. E sem falar na falta de sensibilidade do Poder Judiciário, que tem sido manchete tantas vezes por abuso nos salários, por regalias, mas na hora de julgar e na hora de defender a população, muitas vezes é absolutamente insensível. Sabino, e ontem, nós falávamos sobre a necessidade de muitas vezes nós, que somos simples cidadãos aqui da cidade de São Paulo, nós precisamos trocar a nossa rotina, mudar o nosso dia a dia por questões relacionadas à segurança pública. E é exatamente o que a médica Marília de Godoy trouxe. Que sim, a família dela está pressionando, que sim, ela não vai mais poder correr perto da casa dela, ou vai ter que trocar o horário que corre, porque não se sente mais segura depois do que aconteceu. E, inclusive, nessa entrevista concedida ao jornal Gente, ela disse que teve uma piora no quadro clínico, já tinha saído do hospital e hoje vai voltar ao hospital porque continua com problemas de saúde causados por esse ataque violento que foi registrado como tentativa de roubo, mas você bem trouxe ontem que na verdade foi uma tentativa de homicídio. Quebrou a costela, a Marília de Godoy, e por causa dessa lesão perfurou o pulmão. Quem chuta daquele jeito, como chutaram a médica, não está preocupado se vai matar ou não, né? E você falava sobre a polícia, no caso do Vitor Felisberto Medrado, ciclista que foi morto a tiros em frente ao Parque do Povo. É claro que foi uma ação rápida, prenderam a cabeça dessa quadrilha, que é chamada de Mainha, né? E que financiava, acima de tudo, esses bandidos que iam às ruas. Mas é assustador pensar, não dá pra gente cravar que são os mesmos bandidos. Mas é já uma certeza que a mesma moto que levava os bandidos que mataram o Vitor Medrado, 5 horas depois, a mesma moto carregou 2 bandidos que balearam um motociclista no Brooklyn. Uma diferença de 5 horas. Se é que foram só essas 5 horas, porque eles podem ter agido antes disso e a gente não ter ainda informação. Em outros roubos sem ninguém baleado, né? Sim, exatamente. Sim. Mas é assustador pensar que a mesma moto realizou dois crimes bárbaros, assim, absurdos, com uma diferença de tempo tão pequena assim.